A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2023, estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2023, estamos estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra. E nesta lição de hoje, lição de número 6, nós vamos ver sobre o avivamento no ministério de Pedro. Vamos ler para a nossa meditação Atos, capítulo 2, verso 14, que diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varão judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu espero que você esteja bem espiritualmente, bem mentalmente, bem fisicamente, que a sua família esteja bem. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesta ocasião para que essa meditação na Palavra de Deus possa trazer enriquecimento para a nossa vida espiritual. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos a Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor. Aviva a nossa vida espiritual, Senhor, trazendo com profundidade, Senhor, conhecimento das Tuas verdades. Nos dá experiências neste mundo espiritual para que nós entendamos o Teu poder e a Tua graça. É isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passando 50 dias da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, nós já vimos em lição anterior que os irmãos reunidos ali num cenáculo foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E ali nós vemos que tem presente o apóstolo Pedro. E nós vamos ver também uma tremenda diferença no apóstolo Pedro, anterior a este dia, em que, andando com Jesus por 3 anos, ele no dia da crucificação, ele negou a Jesus. E agora, 50 dias depois, ele com uma ousadia tremenda, prega para uma multidão. O que ocorreu? Eu pretendo responder esta pergunta na lição de hoje, dizendo a princípio que Pedro alcançou uma dimensão espiritual nunca antes alcançada. Pedro alcançou uma dimensão espiritual nunca antes alcançada. Você quer alcançar essa dimensão espiritual? Pedro, ele tentou antes, mas não conseguiu. Os irmãos se lembram daquela ocasião no mar da Galileia, em que Jesus, andando sobre as águas, os discípulos assustados, entre eles Pedro, pensando que era um fantasma, aí Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Está relatado lá em Mateus 14, 29. No verso 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então nós vemos aqui duas dimensões, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Uma dimensão espiritual, onde as coisas acontecem no mundo sobrenatural. Jesus, quebrando as leis da física, anda sobre as águas. Nós sabemos que fisicamente isso é impossível. Isso só é alcançado, e é isso que quero trazer para os irmãos, numa dimensão espiritual. Pedro, a princípio, quando Jesus o chama para também andar sobre as águas, ele entra nessa dimensão espiritual. Começa a caminhar. Mas, aos poucos, ele vai ficando receoso e volta para o mundo natural. E quando ele volta para o mundo natural, se cumpre as leis da física. O homem não pode andar sobre as águas. E ele, nesta dimensão natural, começa a afundar. Para nós entendermos bem isso, eu quero trazer para os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 1 e 23. Nós somos espírito, alma e corpo. O homem é trino, espírito, alma e corpo. O corpo nós conhecemos bem. Temos aí o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema sensorial. O sensorial é mais conhecido nosso. Por exemplo, percebemos o mundo externo pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Com esses 5 sentidos do sistema sensorial, nós percebemos o mundo. Uma coisa importante aqui que precisamos ressaltar para entender o poder de Deus em nossa vida, nós não temos controles sobre o nosso coração, sobre a nossa digestão, sobre diversos sistemas do nosso corpo. Eles se desenvolvem, renovam células, enfermidades vêm, enfermidades são curadas. Tudo isso acontece sem o nosso controle. Nós respiramos e nem percebemos que estamos respirando. Deus está no controle dessas coisas. Nós não temos controle nenhum. Bom, mas, continuando, nós temos também a nossa alma. A nossa alma, ela tem outras funções. Ela tem, por exemplo, a vontade. Você decide. A volatilidade, o poder de tomar decisões está na sua alma. Lá em Jó, capítulo 6, verso 7, diz assim: a minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Então, pela vontade, nós comemos algumas coisas, recusamos outras, tomamos decisão. Quando Adão
resolveu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal foi uma decisão que ocorreu aí nessa capacidade volitiva, na capacidade de tomar decisão na alma. Você toma decisões diariamente, isso está na sua alma. A alma também tem uma outra subdivisão que é a mente. Lá em Provérbios 24:14, Salomão diz assim: assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortado a tua esperança. Então, nós temos a mente adquire conhecimentos, você estuda, você adquire um conhecimento de uma profissão, uma habilidade. Tudo isso através da mente. Você estuda a Bíblia Sagrada, você conhece a Palavra de Deus e você grava coisas na sua mente. Você gerencia os seus pensamentos. Tudo isso ocorre na alma. A alma também abriga uma terceira subdivisão, que é a emoção. Você se emociona na alma. Você chora, você ri. Lá em 1 Samuel 18:1 diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Então aí o amor fraternal entre Jonatas e Davi se deu nas emoções da alma de Jonatas. Com a sua alma você se emociona, se alegra, se entristece, ama, odeia. Tudo isso ocorre nesse campo da alma. Então, recapitulando, o seu corpo, ele é dominado por Deus, os seus sistemas digestivos, cardiovasculares, e o seu sistema sensorial, paladar, o tato, a visão, a audição, a fala. E a alma já entra num outro campo, o campo da decisão de ter vontade, do sim ou não. Tudo isso acontece na mente. Você pensa, você raciocina, você toma decisões baseado nos fatos que você acumula. E você se emociona, você ama, você despreza, você se alegra, você se entristece. Mas tem uma terceira função no nosso ser, que é o espírito. E esta função do espírito, ela também é trina, ela tem o campo da consciência. Lá em Romanos 8:16, o apóstolo Paulo fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo está falando assim: olha, o Espírito Santo, ele se comunica com o teu espírito. Ele não se comunica com o teu corpo, com a tua alma. Ele fala ao teu espírito e ele testifica que você é filho de Deus. Então você tem a convicção da salvação, porque você tem essa ligação espiritual com o Espírito Santo de Deus. No Espírito você tem a intuição das coisas sobrenaturais. Diz lá em Marcos 2:8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Então, pelo Espírito Santo foi revelada a palavra do conhecimento a Jesus, e ele sabia, ele conhecia o que aqueles homens
quentinho no coração escondido. Isso só é possível através dessa dimensão espiritual. E comunhão. Você tem comunhão com Deus no Espírito. A minha alma engrandece o Senhor. A mente pensa em Deus e fala, usa as palavras para adorar a Deus. A minha alma engrandece em Deus, mas o meu espírito exulta em nosso Senhor e Salvador. Então Maria exaltava a Deus com palavras, a sua mente voltada para as coisas de Deus, mas o seu espírito exultava. A alegria espiritual sentida só lá nesta comunhão espiritual. Então, quando Pedro, ele, depois do Pentecostes, ele tem aquela experiência espiritual maravilhosa, que é receber o batismo no Espírito Santo. Agora Pedro, ele alcança aquela dimensão espiritual que ele não alcançou lá na Galileia, quando não conseguiu andar sobre as águas. Aí agora Pedro sai dali transformado. Ele vai e prega uma multidão. Ele chega na porta do templo e tem um coxo. E ele ora por aquele coxo e aquele coxo é curado. Ele não é médico, ele não operou. Quando você está doente, vai no médico, o médico opera na dimensão física. Ele tem a sua mente, estudou, conhece, faz exames, radiografias, ele faz um diagnóstico que você está doente, e ele conhece alguns remédios que podem curar o seu corpo físico. E tudo isso no ambiente deste mundo natural, ele te receita e você é curado. Agora Pedro não é médico. E o coxo não tinha cura, nem uma cura física, nem uma cura natural naquele tempo. Então, Pedro usa dessa dimensão espiritual para orar e aquele coxo ser curado. Isso vai acontecendo sucessivamente na vida de Pedro. Ele vai sendo usado de forma espiritual. Em Lida, ele cura Enéas, um paralítico há 8 anos. Então ele chega ali na casa de Enéas e ora por aquele paralítico. E Deus, um poder sobrenatural, numa dimensão espiritual, efetuada a cura naquele homem. As pessoas ficam admiradas, logo um corre, se converte. Uma irmã, Dorcas, que era muito querida na comunidade, ali na cidade de Jope, morreu. E Pedro é chamado. Quando uma pessoa morre nesse mundo natural, você procura os serviços funerários para enterrar o corpo. Mas na dimensão espiritual, as coisas ocorrem de forma diferente. Não chamaram a casa funerária, chamaram Pedro. Porque viram naquele homem a operação de uma dimensão espiritual que eles não tinham visto em ninguém. E Pedro chega ali e ora por aquela irmã, e aquela irmã ressuscita dos mortos. Um milagre que não acontece no mundo natural, só no mundo espiritual. Em Jope, no capítulo 10 de Atos, Pedro tem uma visão. Essa visão é no mundo espiritual. Ele vê que deve ir à casa de Cornélio, um centurião romano, levar a palavra de Deus, ou seja, o evangelho que
foi revelado aos judeus, agora vai chegar na casa dos gentios. E Pedro vai, não pelas suas convicções religiosas, porque ele tinha sido ensinado diferente, ele tinha sido ensinado a não entrar na casa de um gentio. Mas agora, na dimensão espiritual, Deus dá um novo entendimento para ele. O Espírito Santo lhe revela que quer salvação na casa de Cornélio. E ele obedece não à voz da sua mente centrada no judaísmo, mas a sua mente agora centrada nas coisas espirituais, se obedecendo às coisas do Espírito Santo de Deus, vai na casa de Cornélio e ali ele prega o Evangelho e a Cornélio aceita Jesus como Salvador e toda a sua família, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser usado espiritualmente? Você quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus, muitas vezes fazemos de modo natural, no mundo natural, explicando, mas ela só funciona no mundo espiritual. Nós não convencemos ninguém do pecado, diz a palavra que o Espírito Santo convence o homem do pecado. É uma obra espiritual, então nós devemos ser pessoas que busquem esta dimensão espiritual. Talvez como Pedro, a princípio, lá no Mar da Galileia, você ainda não alcançou essa dimensão espiritual. Não desista. Ore, jejue, busque a Deus para que você alcance e entre nessa dimensão espiritual onde os milagres do Senhor são realizados. Que Deus te abençoe, que esta lição sobre a vida de Pedro, como ele do natural entrou no mundo espiritual, também ajude você a entrar nesse mundo espiritual. Orar neste momento por você para que isso aconteça. Amém? Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra e vimos a transformação maravilhosa que houve na vida de Pedro, Senhor, um homem ligado às doutrinas do judaísmo, um homem ligado às coisas deste mundo, um pescador. Ele penetra nas coisas do Teu Santo Espírito, Senhor, e começa ali depois do dia de Pentecostes, embora já te seguisse por mais de 3 anos, agora ele consegue entrar numa dimensão espiritual, saindo dali, orando pelos coxos, os aleijados, ressuscitando mortos, fazendo a Tua obra espiritual, Senhor. Aqui está a Tua palavra revelada. Dá esta oportunidade também para Teu servo, a Tua serva que nos ouve neste momento, que também adentre a esta dimensão espiritual e possa ser usado com poder, com graça, para orar pelos enfermos, os enfermos serem curados, para receber revelações dos céus, Senhor, sobre os acontecimentos que Tu queres que o Teu servo, a Tua serva saiba, Senhor, para a honra e glória do nome do Teu Filho, para a edificação da Tua obra aqui na terra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.